Eu voltei, voltei para ficar, porque aqui é meu lugar. Eu voltei pras coisas que eu deixei, eu voltei. Boa noite, Inês. Que bom que você já está aqui, Inês, porque eu posso dizer que eu sou Sandra e aí nos comentários a gente tem a Inês. Nós somos especialistas em tratamentos para ansiedade. Comecei essa live hoje, que se chama Você, com Inês e Sandra, em que a gente presta uma consultoria ao vivo, tirando suas dúvidas, dando esclarecimentos, orientações, aquilo que você estiver precisando, porque o nosso objetivo é que você vença a ansiedade. Se não dá para vencer, pelo menos melhorar para você poder aproveitar mais a vida. Porque a gente sabe que a ansiedade realmente nos trava de um jeito que às vezes é até difícil sair de casa. E é com isso que a gente trabalha, eu e a Inês. Eu sou psicóloga e a Inês é terapeuta. E como eu disse para vocês, especialistas em tratamento para ansiedade. Comecei cantando essa música hoje, eu voltei, porque fazem 2 semanas que eu não estive aqui nesse canal, estava até com saudades. Você vê como é a vida, né? Às vezes, a solução se torna o problema. O que eu estou querendo dizer com isso? Bom, a gente sabe que a solução para nós aqui de Indaiatuba, eu e a Inês, chegarmos até sua casa, que às vezes pode estar do outro lado, lá do Brasil, né? Em outro estado, ou às vezes até num outro continente. A gente tem pessoas que nos acompanham de Portugal, dos Estados Unidos. Para a gente chegar até vocês, a gente precisa dessa maravilha que é a internet. Só que quando a gente não tem, o que acontece? A gente não consegue chegar. E foi isso que aconteceu. Eu estava de férias, e embora eu tenha tomado todas as precauções para estar com uma internet legal, ela estava caindo. Então eu não consegui fazer a live com vocês. Quem fez foi a minha parceira, a Inês. Então a Inês fez algumas lives sem a minha participação. O ideal sempre é que uma ou outra possa estar com você. E a gente vai intercalando isso, né? E não foi possível. Então essa semana eu estou assumindo o meu posto, estou aqui na live com vocês. E também a gente tem uma live que acontece todas as sextas-feiras, lá no Facebook e aqui também no Instagram, às 17h04. E se chama Chega de Dúvidas, em que a gente pega meia horinha e se dedica para tirar uma dúvida específica. Qual que é o objetivo hoje aqui com vocês, né? Como eu disse, é realmente a gente ter a participação de alguém ao vivo para a gente poder ajudar essa pessoa ao vivo e aquelas pessoas que estão nos assistindo também. Essa live ela vai ficar lá no Stories do Instagram. E dentro do Stories, você deve saber, dura 24 horas. Mas para garantir, né, que você possa ter acesso depois, a gente tem subido essa live tanto no nosso canal do IGTV, aqui no Instagram, como também lá no nosso canal do YouTube, que se chama Chega de Medo e Ansiedade. Tudo é isso, ó, Chega de Medo e Ansiedade, tá? Então, se você quiser assistir no gravado, também é uma opção. O gravado, a única coisa é que você vai conseguir só comentar as coisas através lá de baixo do YouTube, né? Agora, se você tiver uma dúvida mais pontual, fica aqui comigo ao vivo, tá? Então, todas as pessoas que estão entrando aqui, muito boa noite. Vai me dizendo como que tá a qualidade do som e da imagem, né? Pra gente já começar a entrar no assunto mesmo que eu quero trazer para vocês. Que é: terapia resolve o quê, afinal de contas? Como eu falei, eu sou psicóloga, Inês é terapeuta, e o nosso trabalho é terapia, né? E nós somos especialistas em ansiedade. Então, o que resolve a terapia? Da mesma forma que a gente se pergunta o que a terapia resolve, muitas pessoas também nos perguntam: e o remédio? E os medicamentos para ansiedade? O que eles resolvem? Então, vamos ver um pouquinho disso, dos tratamentos para ansiedade, em que eu e a Inês somos especialistas, né? O que a terapia faz? E por que a gente fala que a gente é especialista em tratamentos para ansiedade? Quer dizer, para eu fazer uma terapia, eu tenho que fazer uma terapia com quem é especialista? Então, é sobre isso que a gente vai falar, esclarecendo bem qual é a diferenciação entre o trabalho que eu e a Inês fazemos do trabalho de que outros profissionais que também são psicólogos e também são terapeutas fazem. Para você entender por que muitas vezes você
faz lá terapia já há um tempo, você vai às vezes toda semana para lá, você gosta do profissional, você se dá bem, você já até melhorou, mas não resolveu a questão. Você tem uma melhora, mas vira e mexe ainda tem crise, vira e mexe ainda não consegue ficar bem, não consegue dormir, tem o coração palpitante, está tomando remédio mesmo assim, fazendo terapia, ainda não dá conta. E por que que isso acontece, né? E a gente sabe que, enquanto especialistas, tem um motivo muito importante. Que esse motivo que eu vou falar para vocês, às vezes nem os profissionais, terapeutas e psicólogos, colegas nossos, sabem. Você sabe qual é o motivo? O motivo é que a ansiedade tem uma causa. Aí você vai poder dizer, ah, vá, né? Eu sei que tem uma causa. Pois é. Mas o principal motivo é que, além da ansiedade ter uma causa, ela tem uma causa que fica no lugar escondido. E aí, se você não tem a técnica certa, se você realmente não tem a especialidade certa, você não chega até este lugar. É igual quando você vai fazer qualquer coisa. Se você não tem ferramenta certa, você não consegue. Se você vai cortar uma carne com um garfo, você tem uma ferramenta, mas ela não é suficiente para promover aquele corte. Você precisa sim de uma faca e, dependendo da carne, você vai precisar de uma faca muito afiada. Então essa é a principal coisa. A ansiedade tem uma causa. E tem uma causa que fica na nossa mente. Mas não é essa mente que você está me ouvindo, não. É uma outra mente. É uma mente que esteja no nível de baixo. Se a gente imagina um iceberg, essa mente que você está me ouvindo, ela é o topo. É aquilo que a gente vê que está acima da água. Essa mente que está lá, a causa da sua ansiedade, da minha, de qualquer pessoa, está na parte de baixo, está submersa, está embaixo da água. E a gente não enxerga. Então, muitas vezes, se você não tem suficientemente o equipamento para você mergulhar e ir até lá embaixo, você não consegue acessar a causa da ansiedade. Portanto, você não consegue sair da ansiedade. E aí você vai falar assim, tá bom, eu fui lá, mergulhei, acessei a causa, basta? Não. Além de você ir lá e acessar a causa, é preciso que você programe diferente. É preciso que você reformule diferente. E nós, enquanto especialistas de tratamentos para ansiedade, essa causa da ansiedade, a gente diz que está no nosso padrão de crenças. E muitas coisas, que é essa que eu vou falar para vocês, nem mesmo os nossos colegas sabem, porque a gente não estuda isso no curso de especialização em terapia ou na faculdade de psicologia. É preciso fazer uma série de outros cursos, de outras formações, para a gente adquirir esse know-how que hoje eu e a Inês temos. Então, não é que aquele profissional que está te tratando é ruim, é insuficiente, é que talvez ele não tenha exatamente essa especialização que nós duas temos, que é em tratamentos para ansiedade. E por que eu estou falando de tudo isso? Porque muitas vezes as pessoas dizem assim para a gente, ah, vocês têm um tratamento online, né? Mas eu já faço terapia. E aí a gente pergunta, tá, você faz terapia e como que você está? Ah, eu estou um pouco melhor, mas eu continuo tendo crise. Então, o que a gente sabe? Que mesmo a pessoa, quando ela faz terapia, não é o fazer a terapia que necessariamente vai dar o resultado. Ela vai se libertar totalmente da ansiedade. Não. Se está muito lá embaixo a causa, se está numa crença muito antiga, se está numa crença lá quando você era bem pequenininho, não tem como uma terapia normal te ajudar para você resolver a causa da ansiedade e aí automaticamente resolver tudo isso de sintomas que a gente sente quando está com ansiedade ou mesmo numa crise, tá? Tomar um golinho de água. Para vocês que já estão entrando e me acompanhando ao vivo, se for tendo alguma dúvida ou vocês quiserem fazer uns comentários, pode deixando aí que eu vou ouvindo. E daqui a pouco eu abro realmente para,
se você quiser, né, a gente fazer um bate-papo aqui ao vivo para a gente esclarecer, seja a sua dúvida ou mesmo te ajudar aí no seu processo, tá bom? Então vamos lá, a gente falava que a ansiedade ela tem uma causa, que ela está no andar de baixo, que a gente pode imaginar um iceberg, que é aqueles blocos de gelo gigante, né, que ficam submersos no mar, e que que a causa da ansiedade está nessa parte embaixo da água que a gente não consegue ter acesso. E que quando eu faço terapia, eu preciso estar com um profissional que tenha a ferramenta que possa me levar até lá embaixo, nesse mergulho, e que não só me leve para descobrir a causa, mas que também ele seja capaz de transformar isso, de modificar isso, a ponto de fato, eu mudando a raiz, eu mudo todo o resto que vem na sequência. Então, por que que isso acontece? Por que que a causa da ansiedade está na nossa mente subconsciente e por que que isso se chamam crenças, aquilo que a gente acredita? Eu não sei se você sabe, mas a nossa mente, ela não sabe o que é verdadeiro e o que você está imaginando. Como assim, Sandra? A mente não sabe? Claro que sabe. Eu sei se eu estou imaginando aqui uma coisa ou eu sei se eu estou vendo alguma coisa. Você está falando que a gente não sabe? Não entendi. Vou explicar. Se eu falar para você assim, imagine agora você cortando um limão. Vocês viram, eu não sei se vocês perceberam, mas eu engoli seco, né? Porque eu já estou vendo a imagem do limão. Já estou sentindo até o perfume do limão. Então, quando a gente diz que a mente não sabe se é uma realidade ou se é uma imaginação, é por quê? Porque você, a hora que você está imaginando, o seu corpo produz a mesma química como se você estivesse vivendo aquilo. É como se a gente entrasse fisiologicamente na mesma realidade, apesar de estar imaginando. Louco isso, né? É por isso que a gente consegue materializar os nossos sonhos e é por isso que a gente consegue materializar os nossos medos. E não é isso que a gente faz na ansiedade? Na ansiedade a gente materializa os nossos maiores medos. Por quê? Porque quando você está imaginando aquilo de negativo que pode acontecer, quando você está imaginando aquela cena catastrófica que você acha que pode de fato acontecer, embora você não queira, deixa eu arrumar o celular aqui. Isso. Quando você está fazendo isso, automaticamente o teu coração vai disparar, a sua respiração vai se alterar, automaticamente a sua pressão arterial também. Os hormônios que são liberados nessas situações de maior estresse também são liberados, ou seja, você acaba entrando dentro de um quadro imaginativo como se fosse verdade ali agora. Tô vendo que uma pessoa está pedindo para participar ao vivo. Bacana, só vou encerrar aqui e já te convido para estar aqui comigo, tá? Que bom. Então, por a gente realmente não distinguir o que a gente está imaginando do que a gente está vivendo, porque no nosso corpo responde da mesma forma, seja uma imaginação, seja uma realidade que a gente está vivenciando, quando a gente está pensando um monte de coisa negativa, a gente acredita naquilo. Então é preciso tratar o que faz com que eu acredite naquilo, para que daí eu possa dissolver essas crenças que são crenças negativas ou crenças limitantes. E aí você pode me perguntar, tá? Estou entendendo até agora. Mas da onde que vem essas crenças? Bom, elas vêm de tudo que você vive. Se você vê uma situação, você vai tirar uma conclusão, desde muito pequenininho. E essas conclusões, dependendo do impacto emocional que elas causam, elas se formam como se fosse crença. Crença é a forma do bolo. Você tem a forma do bolo quadrada. Você vai poder colocar qualquer tipo de massa. Vai poder colocar massa de laranja, vai poder colocar uma massa de chocolate nesse bolo. Qual que é a forma que ele vai ter? Quadrado, porque a forma é quadrada. A crença é a forma. Você pode colocar o que for lá dentro, mas vai sair sempre com aquele mesmo formato. E é isso que tem dentro daqui da nossa mente.
A gente tem uma forma que produz ansiedade, aquele formato de ansiedade. O que é ansiedade? Todos esses sintomas horríveis que a gente tem. Ah, então eu tenho que mudar a forma para aquilo não sair mais com aquela cara de ansiedade. Beleza? Bom, dito isso, para que a terapia resolve o quê? A terapia ela resolve você se conhecer melhor, a terapia resolve você entender como que a mente funciona, a terapia resolve para você aprender que hábitos nocivos você tem que pioram a sua ansiedade. A terapia pode te ajudar a melhorar o seu foco, a você prestar mais atenção nas coisas que são de fato melhores, como é o nosso lema. O nosso lema do Chega de Medo e Ansiedade é foca no que funciona. Então a gente já está te indicando para onde você tem que olhar, para onde você tem que focar. A terapia também te ajuda a respirar. A terapia, quando não é feita por um especialista em tratamento para ansiedade, ela trabalha muito bem, obrigada, todos esses sintomas. Os sintomas mais graves. Então, por isso que você já tem um alívio no quadro. Agora, se você realmente quer o que a gente poderia chamar de cura da ansiedade, ou seja, eu não quero sentir mais nada, eu quero ficar bem, eu quero ter essa ansiedade que é normal. Aí você precisa fazer um tratamento com um especialista, porque ele vai te guiar até o ponto que você precisa modificar, alterar essa forma do bolo que não pode ser mais quadrada, que tem que ser redonda para o negócio girar e não causar atrito. Então, é um especialista que vai poder te conduzir numa jornada de realmente você trabalhar a base, a causa primeira ali da sua ansiedade, tá? E eu e a Inês somos especialistas nisso. A gente faz isso dentro do consultório e nós fazemos isso dentro do nosso canal, que é esse, inclusive, que você está nos assistindo. E também disponibilizamos para aquelas pessoas que não podem vir para Indaiatuba um tratamento online. Um tratamento totalmente online, que são vídeos gravados por nós, que dura 3 semanas. E que a gente realmente se compromete em reduzir 90% do seu sofrimento com ansiedade e você se livrar desse mal para sempre. Bom, vamos ver quem quer falar comigo agora, porque eu já falei bastante. Cadê ela? Tinha uma pessoa que pediu para entrar, eu não sei se ela tá aqui. Às vezes a rede cai, né? A gente fica sem sinal. Ops. É tão sensível isso daqui que às vezes a gente vai subir e simplesmente começa a digitar um monte de coisa nada a ver, né? Vocês que estão me acompanhando, eu usei alguns termos que são às vezes técnicos demais, né? Pra gente entender como é a nossa mente. Não sei se ficou claro, se isso despertou alguma questão a mais, se trouxe para vocês uma luz aí no fim do túnel. Tem aqui, né? Cabrandino. Boa noite, me tira uma dúvida. É normal em uma crise de ansiedade sentir o rosto formigar e as mãos entortar e eu não conseguir voltar a elas ao normal até passar o medo? Então, Cabrandino, o que você está sentindo não é produto da ansiedade, não. O que você está sentindo é o resultado de você respirar ofegante. Como assim, Sandra? Pois é, na ansiedade a gente sabe que muda tanto o nosso padrão de respiração, a gente respira mais rápido, como o nosso coração. E aí influencia a nossa pressão arterial. Por quê? Porque na ansiedade a gente fica preparado para 2 coisas, ou lutar ou fugir. E para isso a gente precisa estar com o nosso sistema cardiorrespiratório em condições de dar um maior fôlego, seja para fugir do negócio ou para lutar. Só que o que acontece? Quando a gente está ansioso, a gente fica hiperalerta, a gente fica se observando o tempo todo para ver se está tudo bem, se eu estou bem, porque parece que pode vir alguma coisa. E aí vai que eu tô lá observando e de repente eu começo a entrar num processo de crise, que é isso, né? Eu começo a ficar ofegante, eu começo a ter aquela sensação, ai que ruim, né? A gente faz até assim, aí eu não tô bem, aí eu não tô bem.
E aí, como a gente fica hipervigilante, a gente fica prestando super atenção na nossa respiração. E aí, qual é o pensamento que vem? O ar não está entrando, não é assim? Não é, a gente não pensa assim? Nossa, eu estou respirando, o ar não entra. Quando você diz isso para você, como eu falei antes, você acredita o quê? Que o ar não está entrando mesmo, né? E aí, o que que você faz naturalmente? Se o ar não está entrando, eu tenho que respirar mais rápido. Daí eu começo a ficar... E quanto mais eu respiro rápido, mais eu vou produzindo um hormônio, que é a noradrenalina e a adrenalina, e ela vai me deixando mais pilhado. A ponto de, numa superoxigenação, não é a falta de ar, mas ao contrário, é muito oxigênio na cabeça, eu começo a ter esses sintomas, a formigar e a entortar os dedos. Tem uma respiração que a gente faz numa técnica que se chama renascimento, que ela produz esse mesmo estado. A gente fica adormecido e começa a se entortar, às vezes até os pés, né? Por quê? Porque é o que a gente chama de hiperventilação. Você está respirando demais no ritmo super acelerado e você produz isso naturalmente. Então, o que eu estou te dizendo, Cabrandino? Tudo bem. Não ache que acontece isso e que de fato está acontecendo alguma coisa além da sua ansiedade. Não. Você está num processo de ansiedade e você se observar ansioso faz com que você eleve ainda mais o ritmo da sua respiração. Respirou demais? Você vai ficar tonto, você pode ter formigamento e você pode entortar as mãos e os dedos, tá? Por isso que você colocou muito bem. Elas voltam ao normal quando passa o medo. Ou seja, a partir do momento que eu vou respirando melhor, naturalmente o meu corpo vai começando a produzir as químicas dentro dele que levam ao equilíbrio. Voltou ao equilíbrio, tudo isso simplesmente passa. E a gente sabe, e a gente diz isso inclusive nos nossos vídeos, que tudo tem um começo, um meio e um fim. Se a gente sabe como intervir dentro de um quadro da crise, e a gente, a melhor e maior técnica que a gente tem é uma técnica de respiração chamada respiração diafragmática ou respiração abdominal, você consegue controlar e consegue inclusive evitar que você entre nisso, né? De formigar, de entortar e de sentir que, meu, agora eu vou morrer, né? Porque se já tá desse jeito, já era, tá? Então, fique tranquilo. Todo tratamento que você faz de ansiedade, se você toma remédio, ou mesmo se você tá com um profissional que é um terapeuta ou um psicólogo, eles podem te orientar, especialmente o terapeuta e o psicólogo, a como você pode respirar para você, no mínimo, parar o processo da crise para não evoluir para isso, ou você inclusive reduzir, tá? Eu digo e afirmo isso com toda a convicção, que 10 minutos dessa respiração que eu acabei de falar para você, a respiração abdominal diafragmática, ela é mais eficaz do que um ansiolítico aí que a gente toma, tá? Porque é o que vai modificar hormonalmente você, tá? Você, se tiver comigo ainda, Cabrandino, dá um ok aqui se a explicação coube, se não coube, né? Tem uma outra pessoa também que é o Kleber. O Kleber, a gente já falou com ele ao vivo, né, Kleber? Faz alguns meses, acho que faz uns 3, na verdade acho que foi em outubro, né? Então, 2 meses aí, 2 meses e pouquinho, né? Que o Kleber, ele disse que a ansiedade voltou tudo de novo, né? E isso é uma das queixas que a gente vê. O Kleber, ele não fez o tratamento com a gente, né? O Kleber tinha uma questão aí que estava fazendo várias coisas, né, Kleber? Você estava com acupuntura, estava com medicação e tudo mais. Eu não sei exatamente o que aconteceu com você, Kleber, porque o que eu estou entendendo aqui que você não quer entrar vivo, então eu vou dizer algumas possibilidades que podem ter acontecido, né? Deixa eu ver antes de responder o Kleber, vamos ver aqui o Brandino, o Cabrandino. Toma o Rivotril. Tomo o Rivotril, está me ajudando bastante, só tomo quando me dá crise
mas muito obrigado. Então, além do Rivotril, que é uma medicação, você pode fazer algo que é muito natural e tão eficaz quanto o Rivotril sublingual, que é respiração. A gente tende a dizer, eu sei respirar. O Kleber, que a gente conversou com ele dizia, nossa, eu tento respirar, e o Kleber pode me desmentir ou me avalizar, né, no que eu estou falando. Ele dizia, eu sei respirar, mas quando a gente ensinou a respiração como deve ser feita, ele disse, não era assim que eu estava respirando. Né? Então a gente sabe que muitas pessoas dizem isso para nós, mas eu respiro. Mas às vezes você não está respirando do jeito certo. Uma coisa que eu vou te falar, Kleber, é assim, tudo que está dentro da nossa mente, ela tem um tempo que se chama um tempo de se condicionar. A gente sabe que a gente cria um hábito, maus hábitos e bons hábitos. E muitas vezes, quando a gente já melhora do que a gente tá sentindo, até mesmo de uma dor de garganta, tá? O que a gente faz? Quando a gente melhora, a gente abandona tudo que a gente está fazendo. A gente abandona, se a gente está tomando um antibiótico, já estou melhor, já tomei 4 dias, não vou tomar os 10 dias que ele me pediu, não. Às vezes a gente tenta reduzir por conta própria as medicações. Às vezes a gente estava fazendo terapia e para de fazer terapia. Ou, às vezes, você está passando diante de mais uma situação, que é uma situação delicada, e que você teria que acrescentar mais coisas e não retirar. Uma das coisas no nosso tratamento online que a gente ensina e que é muito importante para você evitar ter recaídas ou mesmo você se manter bem, é você fazer o processo como se a gente fosse uma planta, todo dia regar, tá? Não adianta a gente imaginar que a gente vai ficar bem sem a gente sustentar um padrão que é o melhor padrão que a gente está. Então é importante que a gente saiba que a partir do momento que eu alcancei um patamar ali, eu preciso continuar fazendo uma série de coisas que eu estava fazendo que são do meu bom funcionamento, ou seja, me alimentar adequadamente, me hidratar adequadamente, fazer a higiene do sono, ter bons hábitos de gratidão, de saber o que eu posso, para onde eu devo olhar, também de estar num processo de fazer respiração, de estar buscando relaxamento, isso tudo. Mesmo eu e a Inês, que não temos um transtorno ansioso, nós somos ansiosas, nós temos família, hereditariedade de ansiedade muito grande, mesmo nós não tendo o transtorno, os hábitos que eu estou falando para vocês fazem parte do nosso dia a dia. Por quê? Porque nós sabemos que a sociedade que nós estamos, né? O Dr. Augusto Cury fala bem disso, é a síndrome do pensamento acelerado, é tudo para ontem, a gente não tem mais paciência para nada. Então o ambiente que a gente vive é estressante, as coisas que a gente faz é estressante e a gente precisa se cuidar, porque quem já tem, como eu e a Inês, um padrão hereditário de ansiedade, se a gente não se cuida, a gente vai para uma situação qualquer de maior estresse, a gente corre o risco de ter crise. Então, mesmo quem tem um padrão de ansiedade que é considerado natural, precisa se cuidar. Se você já teve um transtorno, já acabou de sair de uma crise, é importantíssimo que esses novos hábitos que entraram na sua vida, você sustente por tempo. Porque senão é esse sobe e desce, né? É eu tô bem, daqui a pouco eu não tô bem, daqui a pouco eu tô bem, daqui a pouco eu não tô bem. E isso vai fazendo com que a gente se canse, entre num processo depressivo, porque a gente começa a não acreditar mais na gente e nem ter mais esperança, e a gente acaba desistindo de vez, né? Então, é importante que tudo aquilo que a gente vai fazendo, que a gente sabe que são coisas positivas e que vão fazer com que a nossa qualidade de vida fique ainda melhor, a gente precisa sustentar. Eu digo assim, que a nossa vida é uma planta, a gente precisa regar todo dia. A nossa vida não é um cactus que você pode molhar lá de vez em quando e ficar tudo bem. Não. A nossa vida é uma planta. A gente está na sociedade que a gente vive contaminado por muita coisa ruim. Se a gente não tem um processo de se cuidar, a gente vai sucumbir. Daqui a pouco está todo mundo ruim. Por isso que a gente vê o número de brasileiros com ansiedade crescendo. E eu
quando tenho muitas pessoas que atendo que têm filhos pequenos, eu fico cada vez mais horrorizada que desde muito cedo as crianças já estão com quadros de ansiedade, tá? Tem uma outra pergunta aqui da Alessandra, né? O Cabrandino falou que foi ótima a explicação. Eu não sei se a minha explicação também te ajudou, Kleber, nessas coisas que eu estava te falando. Me dá um retorno, por favor. Porque às vezes vocês escrevem para a gente interpreta de um jeito, e muitas vezes a gente também vai como se fosse alucinando as possibilidades que tem, né? Sem saber exatamente como que é, tá? Alessandra, eu fiquei com crise de ansiedade pós-parto, achei com o tempo que ia passar, tomo remédio controlado há 1 ano, melhorei bastante, mas ainda tenho crise. Será que já é doença? Muito possivelmente, né, Alessandra? Eu diria que sim. Nós temos, né, justamente diante daquilo que eu estava falando, que a gente precisa se controlar sempre, né? A gente é uma plantinha que precisa aguar todos os dias, e que se a gente não fizer isso, a gente realmente pode sucumbir a entrar nessa loucura que é o mundo, né, que só nos pressiona. Desde dezembro, eu e a Inês criamos um serviço que é através do Telegram. Telegram é um aplicativo que funciona como o WhatsApp, mas ele tem algumas coisas que são diferentes. Você baixa também no seu celular, também é gratuito. Só que dentro do Telegram, a gente consegue abrir um canal. Então, é como se fosse também uma rede social, em que a gente posta todos os dias áudios. Para quê? Para justamente te incentivar a ficar bem ou sustentar o seu bem-estar. Então, Kleber, o Brandino, a Alessandra, a gente convida vocês, se vocês não estiverem ainda fazendo parte, ir lá no nosso Telegram, tá? Você baixa primeiro o aplicativo aí no seu celular e depois você faz o seu cadastro, como se fosse um cadastro de perfil, a mesma coisa do seu WhatsApp, e você procura a gente lá, Chega de Medo e Ansiedade. E você vai lá entrar no nosso canal e você vai poder ver todos os áudios que nós postamos. Então, a gente faz exatamente no Telegram isso que eu estava falando para vocês. Tem que ter certos hábitos que são fundamentais para a gente sustentar a nossa qualidade de vida. A qualidade da nossa mente, a qualidade das nossas emoções, tá? E a gente vai nesses áudios através do Telegram explicando como que é o nosso dia a dia, o que que a gente faz, de que forma que a gente faz, para vocês perceberem o quê? É possível sim viver livre da ansiedade, viver livre do sofrimento e evitar inclusive as famosas e péssimas recaídas, né? Inclusive as crises, tá? Então, é uma forma da gente botar uma aguinha na nossa plantinha, né, que é qualidade de vida, todos os dias. Então, a gente está lá para fazer isso com você. E dentro do canal do Telegram, Alessandra, eu gravei na segunda-feira, né, nós estamos na terça, isso foi ontem, um áudio sobre justamente isso. Você falou que você ficou com crise de ansiedade pós-parto, né? E eu falava nesse áudio justamente do filme que está lançamento nacional, que é A Minha Mãe é uma Peça 3, né? Já é o 3º filme. E eu dizia justamente isso, comparando a questão do filme, o que o filme tem a ver com o quadro de ansiedade, né? E a gente sabe que você botou o pé na maternidade, você bota o pé na ansiedade. Por quê? Porque é um ser que vem totalmente indefeso, que depende de você, que está lá sob sua responsabilidade total, à mercê de todas as variáveis possíveis e impossíveis. E quanto menorzico aquele bebezinho, mais sujeito a uma série de coisas que a gente sabe que pode acontecer. Então, isso faz com que a gente desenvolva um dos sintomas da ansiedade, que é uma preocupação. Eu penso lá no futuro o que pode acontecer. Então, eu fico preocupada, eu me ocupo antes e a gente sabe que o quê? Ansiedade é medo do que pode acontecer no futuro.
Então, mãe, às vezes está aqui, né, com o bebezinho lá, dando de mamar, aí olhando para aquela cara fofa daquela criança, pensa, nossa, hoje a adolescência tá com tanta droga, né? A gente vê esse povo indo pra rave, tomando um monte de porcariada. Ai, o que será que vai ser da adolescência do meu filho? Que tipo de coisa será que ele vai ter que enfrentar? Então a gente já vai lá, nossa, mas não vai ter emprego, ou vai ter emprego. Então a gente já tem de natureza, na questão da maternidade, o complemento da ansiedade. E isso fica claríssimo. Se vocês não foram assistir ainda, vão lá. Eu não vou dar spoiler nenhum do filme. Vão lá assistir Minha Mãe é uma Peça. Porque vocês vão ver exatamente isso. O que é a questão da maternidade. E quando a gente está na ansiedade, quando a gente já tem um perfil ansioso, já traz isso geneticamente, na nossa hereditariedade, e às vezes a situação dessa gestação, a situação do parto, ou mesmo a situação daquele início de vida da criança foi muito impactante emocionalmente para a gente entra numa descompensação. E a gravidade da questão do parto, né, que você falou que foi no pós-parto, é que na questão do parto, a oscilação hormonal da mulher, até a mulher se estabilizar, é muito grande. E a gente sabe que essa oscilação hormonal, ela impacta diretamente no nível e intensidade da nossa ansiedade. Quer ver você quando está no período da tensão pré-menstrual, né? O período pré-menstrual, a gente sabe que se você já tem um perfil ansioso, você pode desenvolver crise de ansiedade ou piorar daquele sofrimento. Por quê? Porque é a descompensação hormonal. Então, muitas pessoas, a gente diz, inclusive, a Inês fala bastante isso, que no pós-parto não é uma depressão pós-parto, é uma ansiedade pós-parto. E que logo já se torna um processo depressivo. Então, quando a gente realmente não cuida, né, de fato, dos sintomas, ou às vezes faz um tratamento, mas é um tratamento que só lida com os sintomas da ansiedade, é como se a gente ficasse com uma brasa acesa. Qualquer lenha que a gente bote, pode ser que exploda o fogo. E a gente tem, Alessandra, vários níveis da ansiedade. A gente tem um nível leve, a gente tem um nível médio, moderado e um nível grave. Então, pode ser que você esteja aí nesse intermediário, entre leve e médio. E muitas vezes, quando a gente está nesse nível intermediário, que é entre leve e médio, a gente não busca ajuda verdadeiramente. A gente acha que vai dar conta. A gente acha que vai ser suficiente aquelas poucas coisas que a gente tem feito. É quando o troço fica pesado, quando as crises são realmente como uma crise de pânico, de forte impacto, que a gente acha que vai morrer, que a gente acha que tem alguma coisa muito grave, é que realmente a gente trata a ansiedade como ela se deve ser tratada, ou seja, com muita seriedade. Porque quando a gente não cuida dela, a nossa vida fica empobrecida, porque a gente não consegue fazer as coisas. A gente não consegue fazer o mínimo que a gente faria. Fora que, quando você é mãe, você acaba trazendo para as crianças todo esse ambiente extremamente contaminado, né? De ansiedade. A Alessandra está pedindo para participar, deixa eu ver agora. Então, a Simone está me perguntando assim, né? E quando já está no quadro depressivo, o que fazer, né? É isso que a ansiedade e a depressão, Simone, a gente trata da mesma maneira, né? É com a mesma medicação. E a ansiedade, assim como a depressão, também tem uma causa, também tem um padrão que você precisa examinar das coisas que você acredita. E não só examinar e ver as coisas que você acredita, porque às vezes as nossas crenças não são tão simples assim de serem identificadas, né? Por isso que a gente precisa de uma ajuda de um profissional que tenha a ferramenta certa para fazer isso. Não só para identificar, mas como também para transformar, tá? E se você trata com medicação, você vai tomar o mesmo medicamento, antidepressivo e ansiolítico, quando você trata com alopatia, tá? Muito bem.
A Inês aqui está respondendo para você, né, Kleber? Então, Alessandra, será que você quer entrar junto? Vamos lá, eu vou te convidar, tá bom? Alessandra, entra. A gente está fechando também a live, né? Nós temos aí uns 15 minutinhos. Oba! Olá! Tudo bem, e você? Tudo ótimo, graças a Deus. De onde você fala, Alessandra? Porto Alegre. Porto Alegre, muito bem. E aí, o que a gente pode falar mais para te ajudar? Me conte. Agora, no começo, na real, eu fiquei com crise de ansiedade pós-parto por causa do parto. Que foi teve uma situação. Uhum. E a minha menina nasceu prematura, com 34 semanas. Daí ela ficou na UTI. Mas eu tava bem, aparentemente, pós-parto, sabe? Tava tudo normal, só que eu não parei. Porque como ela ficava no hospital, eu tinha que ficar indo pro hospital o tempo todo, e eu não parei. Até que um dia eu saí do hospital, parecia que eu tava tendo um derrame. Que eu não conseguia falar. A mão não mexia de jeito nenhum. E eu fiquei branca, pálida, parece que baixou a pressão. Aí fiquei em casa, fiquei com tudo escuro. Já não queria mais sair de casa. Tinha medo de ir no mercado, tinha medo de pegar ônibus. Daí eu comecei a ver que eu tava com algum problema, porque eu nunca fui assim, sabe? Sim. Até eu descobri que era ansiedade, né? Foi bem difícil. Tanto que eu achava que era frescura, como todos falam. É mesmo? Porque a minha família toda tem crise de ansiedade. Então eu via e pensava, tá de frescura, chamando atenção. Daí quando eu realmente eu disse, olha, as pessoas são fortes, porque é uma coisa horrível. Parece que tu vai morrer. Sim. Eu tenho essa coisa de morrer. Agora, depois que eu comecei a tomar os remédios, eu tô muito melhor. Graças a Deus. Mas quanto tempo que você tá tratando, Alessandra? Vai fazer 1 ano. Tá. 1 ano. E a sua bebê tem quanto tempo? Tem 11 meses. Vai fazer 1 ano no né? Tem 11 meses que eu tomo remédio. Eu comecei com cetralina, só que cetralina começou a me dar tontura, porque eu amamentava, né? Me dá muita tontura, então eu pedi pro médico trocar. Daí ele trocou pro estalopram. Daí eu melhorei bastante com ele. Com ele eu melhorei bastante. Agora eu tô bem, vou dizer assim que eu tô bem. Só que tem que me dá ansiedade. E eu sei qual é a causa da ansiedade, sabe? Me diga. É o cansaço. Sabe? Eu fico pensando assim, eu tô em casa, daí minha bebê dormiu. Daqui a pouco, daí eu fico pensando, ela vai acordar. Eu não vou conseguir fazer nada. Sabe? Um pensamento negativo. Eu não vou conseguir fazer nada, eu tenho que terminar isso, eu tenho que terminar aquilo, eu não consigo fazer nada. Daí já começa daí eu penso, não, fica tranquila, pensa no agora. Quando ela acordou, ela acordou. Pensa no agora. Agora todo mundo vai conhecer como que é o nome dela. Acho que caiu a ligação ou ficou ruim a hora que ela andou e deve ter perdido aí um pouco da conexão. Enquanto a Alessandra não volta, uma coisa importantíssima que eu vou dizer para você. Alessandra? Oi? Tá ruim a conexão. Olá! Olha lá, filha. Que coisa mais fofa! Oi? Daí o pensamento é esse. Mas não tem nada. Eu penso comigo, não tem nada. Tu já tá acostumada, né? Ela já tá com 11 meses. Já sei a rotina dela, a gente já tem a nossa rotina. E eu fico ansiosa esperando a guria acordar, porque eu não vou conseguir fazer nada. Essa é. Então, eu vou te falar qual que é a tua crença, tá? Que é a crença que a gente sabe que faz com que detone todo o quadro.
O cansaço que você está me dizendo, ele é o gatilho, é aquilo que faz com que já fique tudo preparado para a ansiedade vir, tá bom? Não é a causa ainda, é o gatilho. Como, por exemplo, se a gente passa fome ou passa sede, também são gatilhos para a gente ficar numa crise de ansiedade. Então, gatilho é uma coisa, a causa é outra. A causa é, eu não consigo fazer as coisas. É essa frase que você tem aí dentro da sua mente e que muitas vezes, quando você se vê diante de alguma coisa, que é muita coisa para você fazer, ou que é uma coisa diferente, ou que é um desafio, vem esse pensamento e você pensa, eu não vou conseguir, ou eu não vou dar conta, ou eu não vou saber fazer. Isso já é suficiente para que se instale o medo. Instalou o medo, se você está cansada, aí isso já é um convite para tudo aquilo que a gente sente, que é essa descompensação, vir com força. Não sei se você conseguiu, se a rede está ruim para você, porque eu estou te vendo com uma qualidade baixa, né? Se você me escutou, Alessandra. Sim, escutei. Tá bem boa aqui a internet. Tá. Então, fez sentido para você essa frase? Eu não sei como que ela é exatamente, mas é algo parecido como uma dificuldade de você acreditar na sua capacidade. Sim, de dar conta. Se eu tô mais cansada, né, a crise vem bem forte. Daí eu já começo a pensar, eu não vou conseguir descansar, ela vai acordar, ela não vai me deixar dormir. Tudo isso eu sei que é o gatilho, né, da ansiedade. Eu tô tentando, eu vejo vocês, eu faço as técnicas, a respiração quando ela vem, e eu melhoro. Eu paro, respiro e eu volto ao normal rapidamente. Não é uma crise assim, sabe? Mas eu pensei em procurar outra ajuda para me livrar disso, sabe? Logo. Porque é muito ruim, ainda mais que eu tenho ela, né? Tem vezes que eu tô com ela sozinha, como agora, e me dá crise, eu já fico morrendo de medo, né? Ai, vai acontecer alguma coisa comigo, e se eu desmaiar, sabe? Quem é que vai ficar com ela? Sim. Então, dentro disso, é importante você buscar uma ajuda? Sim, porque você vai dar uma qualidade de ambiente diferente para ela também, né? Agora, é claro, eu enquanto especialista de tratamento de ansiedade, tendo um tratamento online, eu vou te falar, vem com a gente, né? Nós temos um tratamento online que a gente vai abrir uma turma agora dia 30, tá? A gente ainda nem divulgou, tô fazendo isso aqui para realmente te ajudar. Porque a gente sabe o quanto de fato é complicado sofrer tudo isso. A gente sabe o quanto que as pessoas sofrem. Tem isso que você falou, eu melhoro, mas de vez em quando eu tô no sobe e desce, porque realmente não se tratou a causa. Então, eu e Inês, a gente se debruçou por isso e criou realmente uma técnica que se chama Programa Chega de Ansiedade, que ele dura 3 semanas. E realmente nessas 3 semanas, a gente vai trabalhar exatamente essas causas, esses pensamentos que são crenças, que fazem com que você fique... Que coisa mais fofa, sua filha, né? Então, isso que faz com que fique tudo pronto para a ansiedade vir e tomar conta, né? Então, a respiração, ela ajuda a gente a controlar o sintoma, mas a respiração, ela não trabalha a causa. Sim, porque vai voltar de novo quando tudo acontecer de novo. Exatamente. Então, o que eu vou te convidar? No dia 30 a gente vai fazer uma live especial, que a gente vai estar divulgando nos nossos canais o link para inscrição, porque são vagas limitadas. E aí você participa dessa live, a gente vai estar explicando como é o programa, como é que funciona, e aí você consegue ver se está dentro daquilo que você está esperando, em todos os sentidos, do tempo que leva, do investimento que você vai ter que fazer, das condições que você tem para estar fazendo ele, e aí escolher. De qualquer maneira, Alessandra, fica com a gente. Se você ainda não tem o Telegram, vai lá para o Telegram, porque lá você vai encontrar muitas ferramentas. Oi? Eu avancei hoje o Telegram. Ah, então ótimo. Ótimo. Porque lá no Telegram, nossa ideia é assim, quando você tem uma porta muito grande para abrir, a gente precisa de várias pequenas dobradiças. Então, é como se a cada dia a gente estivesse lá instalando uma dobradiça para você abrir essa porta da sua liberdade. De realmente você se livrar da ansiedade de uma vez por todas.
tá? Tá bom, então. Muito obrigada, viu? Eu fico muito feliz que você quis participar. Por quê? Porque você sabendo que você estava amamentando e ainda assim você tomou medicação, é importantíssimo para muitas pessoas que sofrem e que têm receio de tomar medicação. Eu fiquei com então, medo, mas aí então você... não tinha problema não pro leite, né, no exatamente. caso. Exatamente. O antidepressivo, ele não causa problema algum na amamentação, mas os ansiolíticos causam. Então, possivelmente, ela não te deixou tomar nenhum ansiolítico, que são aqueles tarja preta. Isso. Porque eles sim influenciam. Ela até me receitou Rivotril, né? Uhum. Caso a crise fosse muito forte, mas eu não tomei. Isso. Mesmo com a crise forte, tentei fazer as técnicas que deram certo e eu não tomei o Rivotril por causa dela, né? Bom, eu te diria assim, não é à toa que sua filha, com 34 semanas, sobreviveu e tá linda, porque ela tem uma mãe guerreira. Então, meus parabéns. Obrigada. Viu? E toda vez que você tiver dúvida, precisar de alguma coisa, né, conta com a gente, porque o nosso objetivo é esse. Chegar e poder realmente ajudar. Tá bom? Tá bom. Obrigada, viu? Boa Eu noite. que agradeço, Alessandra. Até mais. Um beijo grande para sua filhota também. É isso aí, minha gente. Como a gente aprende quando a gente tem um exemplo ao vivo, né? Tem muitas coisas que acabam sendo de dicas para todos nós, né? Inclusive essa questão de tanto mistério que a gente tem com relação a tomar remédio, a se pode prejudicar, se é melhor não. Então, é muito importante isso tudo que a gente ouviu falar, né? Que a Alessandra nos trouxe, tá bom? E eu convido você que está nos assistindo, seja ao vivo, seja agora no gravado, né? Como a gente disse, essa live vai subir para o IGTV e vai subir para o nosso canal do YouTube. Eu te convido a participar lá do nosso Telegram. Se inscreve no nosso canal do YouTube, porque todo dia está chegando o vídeo lá. Então você tem várias formas de ter contato com possibilidades do que é o Foca no que funciona. Ou seja, como que eu posso realmente olhar para o melhor da vida e isso me ajudar a melhorar do meu quadro de ansiedade, tá bom? Eu vou ficando por aqui, deixa eu ver se tem algum comentário a mais que eu possa estar rapidamente respondendo. A Inês já colocou aqui, né, dia 30/1, que é agora final de janeiro, na quinta-feira, 21 horas, uma live especial no YouTube, que a gente vai trazer o seguinte tema: descubra como se livrar da ansiedade num tempo recorde, tá bom? Nos acompanha, porque vocês vão, inclusive, ouvir como que a gente criou esse método, né? Como que a gente fez para descobrir esse bem bolado de várias técnicas que a gente trabalha e que dão um resultado fantástico, que é aí acabar com o sofrimento de pelo menos 90% aí da ansiedade, tá? Muito bem, gente. Agradeço a audiência de vocês, agradeço especialmente você, Inês, que deu um mega suporte aqui, né, nos comentários, né? Isso ajuda muito, porque é bastante complicado para a gente, enquanto está fazendo a live ao vivo aqui pelo Instagram, mexer nos comentários, né? O Facebook, ele dá um pouco mais de facilidade nisso, porque a gente consegue fazer a live pelo Face através do computador. Mas aqui no Instagram tem que ser no celular mesmo. Então, fica mais difícil para eu estar escrevendo, tá? E aí vocês vão ficar esperando eu raciocinar para escrever do que ir falar depois, tá? Muito bem, gente. Então, seguimos com o nosso lema. Foca no que funciona. Sexta-feira nós temos uma super live, que é o nosso Chega de Dúvidas, que vai trazer um tema, que é um tema muito, muito legal. Fobia, aqueles medos absurdos que a gente tem, das coisas mais absurdas às vezes, né? Como que é essa questão de fobia? Será que fobia tem cura? Será que tem o que fazer? Será que tem um tratamento que realmente resolve isso? O que é essa fobia? Será que eu tenho fobia, por exemplo? Tudo isso a gente vai responder para você na live de sexta-feira, às 17h04, que a gente vai estar transmitindo pelo Facebook
e pelo Instagram. Então, são os 2 canais que você pode acessar para nos acompanhar nessa live Chega de Dúvidas. E se você sabe que tem mais pessoas que você conhece que podem se beneficiar com todas essas informações, compartilha. A gente viu um depoimento de uma pessoa hoje muito bacana. Ela disse, eu quero me curar e quero ajudar mais pessoas a se curarem também. Então, quando a gente compartilha informação de qualidade, é isso que você está fazendo. Você está se ajudando e ajudando o próximo, formando uma corrente maravilhosa no combate à ansiedade. Eu fico por aqui, gratidão a todos vocês que nos acompanharam e que têm nos acompanhado nos nossos vários canais. Foca no que funciona.